Ver agora a história da Caixa. A história da Caixa, determinada pelo site www.caixa.gov.br, mencionado no edital do concurso público, prevê alguns momentos e algumas datas específicas, marcos históricos para a instituição. Começamos por 12 de janeiro de 1861, quando Dom Pedro assina o decreto que cria a Caixa. Em seguida, 1931, é a data escolhida, a Caixa começa a operar com carteira hipotecária. Em 1934, estabelece-se a exclusividade para o penhor. E em 1986, a Caixa passa a ser o agente operador do FGTS. Desde o seu nascimento, a Caixa foi o cofre seguro das classes menos favorecidas. Nós faremos da seguinte forma: vamos seguir todas as datas mencionadas no site da Caixa e não há como evitar a contextualização para facilitar o seu entendimento. Em alguns momentos, vamos incluir informações para que você consiga compreender melhor por que em dado momento ocorreu dado fato, ok? Vamos lá? O cofre forte fabricado no Porto é apresentado para vocês, usado pela Caixa do Rio de Janeiro naquela época. Introduzindo. Começamos um pouco antes pela Lei dos Entraves. Foi promulgada em 22 de agosto de 1860, instituída basicamente para quê? Para combater os juros escorchantes e inapeláveis cobrados pelos exploradores da miséria alheia, os agiotas e as casas de agiotagem, fazendo a primeira menção oficial à criação das caixas econômicas no Brasil e também travava o avanço da Era Mauá. Apesar de ser travado por esta lei, ele foi eleito membro do Conselho e teve participação das mais importantes e efetivas por meio de debates em prol da instalação da Caixa e de alterações subsequentes em seu primitivo regulamento. Se retirou do Conselho Fiscal cerca de 4 meses antes de a Caixa abrir suas portas no Rio. Em 1861, data mencionada no site, em 12 de janeiro, Dom Pedro II assinou o decreto número 2723, dando origem à Caixa Econômica e Monte de Socorro. O propósito era incentivar a poupança e conceder empréstimos sob penhor. Ainda, o propósito de combater as outras instituições que agiam no mercado sem oferecer garantias sérias aos depositantes ou cobrando juros excessivos dos devedores. O decreto que deu origem à Caixa Econômica é pequeno e relativamente simples, com apenas 14 linhas e 3 disposições. O primeiro presidente foi Visconde de Itaboraí, que ficou vigente por 2 meses. A Caixa Econômica da Corte iniciou suas operações às 9 horas da manhã de uma segunda-feira, dia 4 de novembro de 1861, 10 meses após a assinatura do decreto, que em apenas 14 linhas criava oficialmente a Caixa. Durante aquele primeiro dia, 10 pessoas compareceram ao prédio da Cadeia Velha, no Rio de Janeiro, para depositar suas parcas economias, num total de R$190 mil. Desde o primeiro dia, 2 tendências se mostraram para a Caixa Econômica. A primeira, os depósitos eram feitos em pequenas quantidades, eram parcas economias. A segunda tendência, pessoas queriam abrir contas para menores, para seus filhos, para seus netos, já demonstravam a intenção de guardar para gerações futuras. No ano em que a Caixa Econômica da Corte abriu suas portas, o imperador Dom Pedro II estava com 36 anos e comandava o destino do Brasil havia 20 anos. Antônio Nicolai Tolentino, de 1810 a 1888, seu período de vida, foi o mais ativo dos presidentes da Caixa ao longo de todo o período imperial, dirigindo a instituição por 13 anos, que foi de 1875 até a data do seu óbito, em 1888. Temos agora, visualizando para vocês aí, o original do documento que criou a Caixa Econômica da Corte, que foi assinado quando? 12 de janeiro de 1861. O texto do decreto tem 14 linhas, como já dissemos, e a descrição dos cargos de Ângelo Muniz da Silva Ferraz ocupava as outras 8 linhas.
Contextualizando um pouco para melhorar o seu entendimento. Em um país em época que já estava marcada pela concentração de renda e pela exclusão social, é comovente observar os depósitos dos 50 clientes iniciais da Caixa da Corte ao longo dos seus 8 primeiros dias de atividade, lembrando as duas tendências que foram mencionadas anteriormente. Somas variaram entre 10 mil e 50 mil réis, tendo uma cliente que depositou 2 mil réis. Vamos pensar, 2 mil réis é muito ou é pouco? Vou dar um exemplo para você, para facilitar e para a gente chegar a essa conclusão. Naquela época, se você quisesse comprar um par de botas, você teria que dispor de 8 mil réis. Se você quisesse tomar um sorvete no formato de pirâmide, muito famoso na época, você teria que ter 320 réis. Se você quisesse fazer um almoço, fazer uma refeição um pouco mais simples, você teria que ter 600 réis. Já um almoço mais suntuoso, algo mais elaborado, custaria para você 2 mil réis, o valor do depósito de uma das clientes. O primeiro cliente da Caixa foi Antônio Alves Pereira Coruja. Daqui para frente vamos chamá-lo carinhosamente de Coruja. Gaúcho, literato, nascido em 30 de agosto de 1806, e ele depositou, então, 10 mil réis. Temos aí, para você, a figura do primeiro livro de contas da Caixa, aberto na página que mostra depósitos da caderneta do Coruja, que era um literato que morou em Porto Alegre e depois se mudou para o Rio de Janeiro, onde a Caixa se instalou primeiramente. Uma foto anônima dele, no tempo em que ele havia ainda residido em Porto Alegre. O capital depositado, na época, rendia 6% ao ano de juros, depositados semestralmente. No Natal de 1861, a Caixa já contava com 186 clientes, que já haviam depositado 11 contos e 438.986 réis. Tão logo confiado à Caixa e antes de ser repassado aos cofres públicos, o dinheiro dos depositantes era deitado numa arca de madeira, que ainda existe em Brasília. A figura vem em seguida para vocês e parece familiar com o nome Caixa, não é? A arca na qual teriam sido guardados os primeiros depósitos feitos da Caixa. Em primeiro plano, à direita, a réplica do original. Acima, duas fotos do baú em diferentes momentos, com pés de metal em 50 e com pezinhos de madeira em 1981. Continuando a história da Caixa, vamos passar por alguns momentos, lembrando que ela esteve presente em todos eles, apesar de não terem sido citados no site, vamos contextualizar para que fique mais fácil para você. A Guerra do Paraguai, em 1864, veio em seguida. 1870 a 1880, o café e os imigrantes no Brasil. A Caixa e os escravos merecem uma menção. Conta-se um caso de uma mulher nascida escrava em Mato Grosso, em algum momento da década de 1840, que consegue comprar a sua liberdade, ou seja, a sua carta de alforria, graças à sua caderneta de poupança, pagando a seu senhor 565 mil réis. Veja, quantia 56 vezes superior ao depósito feito por Coruja, o primeiro depositante. Um ano depois, foi decretada a abolição da escravatura. Comprova a necessidade da população de gerar crédito, de guardar seu dinheiro. E os escravos utilizaram bastante a Caixa como parceira, principalmente na compra de suas cartas de alforria antes da abolição da escravatura, que se deu em 1888. 1889, temos a Proclamação da República. 1889 a 1930, República Velha. 1890, o encilhamento. Em 1897, a Guerra dos Canudos. De 1880 a 1915, o ciclo da borracha no Brasil. 1914 a 1918, a Primeira Guerra Mundial. A Caixa participou ativamente da Semana da Arte Moderna em 1922. Acompanhou o craque da Bolsa de 1929 de Nova York e a Revolução de 1930. Ok? Comecemos agora, então, com a Era Vargas, o início dela marcado em 1931.
A experiência acumulada pela Caixa permitiu a inauguração de operações de empréstimo sob consignação para pessoas físicas, decretada pela Lei 20.250, de 18 de julho de 1931, e que fora promulgada por Vargas. Conta-se que, nesta época, a origem do empréstimo se deu por um jornalista. Ele queria fazer anúncios da Caixa no seu jornal e, como a Caixa, na época, não tinha recursos para poder financiar aquele anúncio, ele optou por financiar ele mesmo. Como ele não tinha um recurso, ele optou por pedir um empréstimo, cujo desconto seria feito na sua folha de pagamento. Até então, isso não existia e não foi possível. Esse jornalista, não contente com a resposta que teve, buscou todas as alternativas para que aquele empréstimo acontecesse, o que finalmente aconteceu, abrindo então a carteira de empréstimos consignados para pessoas físicas. Ainda, 1931, a era Vargas, temos o início da operação da carteira hipotecária para aquisição de bens imóveis. Vamos falar um pouco mais à frente sobre a primeira experiência da Caixa nessa carteira e como foi o desfecho